Olá, o Cápsula está de volta. Já está disponível na Netflix o novo filme da diretora brasileira Petra Costa, o documentário Democracia em Vertigem. Com acesso privilegiado aos bastidores da política brasileira, a documentarista mineira narra os eventos recentes da história política do país. Impressiona por mostrar não só o Brasil, como também um momento crítico da história mundial. Seu documentário, que teve estreia mundial em Sundance e percorreu importantes circuitos de festivais, acabou ganhando elogios por onde passava. Além disso, seus filmes são conhecidos pelo caráter ensaístico, em que costuma estabelecer diálogos entre temas íntimos e pessoais e questões sociais e políticas. Mas não é de hoje que as cineastas se destacam na história do cinema mundial. Apesar de não serem maioria, as diretoras, roteiristas e produtoras mulheres ao redor do mundo possuem grande importância para o cenário cinematográfico. E hoje a gente separou algumas para falar sobre elas, né, Gabi? Isso mesmo, cara. Bom, a gente começou aqui, né, falando da Petra. A Petra é natural de Belo Horizonte, né? Não sabia dessa história antes de... E aí ela estudou teatro e depois foi fazer faculdade fora de antropologia, eu acho. E aí ela voltou fazendo filmes, assim. Talvez essa pegada antropológica de ir a fundo, isso acho que contribui muito para os filmes dela, assim, né? Eu acredito que um dos filmes... um longa dela, né, que fez grande sucesso, foi o primeiro, chama Helena, que foi de 2012, que é uma parada documentária que traz, né, tipo, histórias, assim, sobre a viagem da irmã dela para Nova York, né? Assim. A irmã dela tinha um sonho de ser atriz também, assim como a Petra Costa começou, e ela foi para Nova York ganhar vida, só que as coisas elas eram diferentes, né, mais umas dificuldades e tal, E aí eu acho que a Petra Costa acaba por relatar isso, não de um jeito normal do documentário, assim, originalzão, né? Ela coloca muito dela, muito delicadeza, né? Muito voice-over. Isso é, assim, uma parada dela mesmo. São filmes bem reflexivos mesmo. E como a gente já tinha, né, introduzido a ideia, tem muito esse diálogo, diálogo entre questões pessoais, que, assim, é a história da família dela e dela mesma, né? Eu acho que em vários momentos a história dela se mistura com a história da irmã dela, mas traz muito o contexto daquela época de Nova York, assim. Da política também, né? Eu acho que ela sabe misturar muito bem o social com o íntimo, né? Tanto que nesse último documentário dela, eu não cheguei a ver ainda, mas eu penso que deve ter alguma coisa reflexiva sobre como ela tá vendo o país diante de tudo que aconteceu. E tem um outro filme dela, um longa, chamado O Homo e a Gaivota. Sim. Né? Que aí também traz um pouco de uma questão íntima, que é a gravidez, né? Mas eu acho que expande um pouco mais esse tema para outras questões. Sim, esse Homo e a Gaivota foi feito em parceria com o governo da França, que é uma característica que muitos filmes, assim, do novíssimo, né, brasileiro tem, né? A parceria entre dois países, assim, para poder complementar a produção, né? E aí ele é em francês, várias partes dele e tal, e é bem legal. Vamos falar então de outra diretora, que é a Anna Muylaert, né? Que no caso ela foi um dado interessante dela, que ela foi a primeira mulher, né? Ou seja, diretora brasileira a representar o Brasil na disputa a uma vaga Oscar de língua estrangeira, que foi Com Que Horas Ela Volta. Não, maravilhosa. Esse filme é muito bom, assim. Eu acho que é um filme que quando ele estreou, ele meio que trouxe vários debates, várias reflexões na internet, porque trata justamente da questão das empregadas domésticas e a relação com a classe média alta paulistana, assim. Então trouxe muito essa reflexão, que é uma coisa muito brasileira, assim, essa coisa de ter empregada, de ter... É como se fosse da família, mas essa relação, além disso, né? E são filmes muito de camadas, né? Esses filmes do novíssimo cinema brasileiro. São filmes que tratam, assim, de questões familiares e tal, mas além disso, pega em outras questões, mas não necessariamente centrando elas, sabe? Então, por exemplo, fala sobre faculdade, fala sobre privilégios, fala sobre a vida de empregadas domésticas, mas não necessariamente centrando naquilo. Então, centra no dia a dia deles e tal. E a Anna Muylaert é uma grande diretora, né? E outra diretora também que eu gostaria de citar é a Lúcia Murat. Murat ou Murat? Murat, né? Eu falo Murat. Que elas são assim, mais ou menos da mesma época, assim. Que ela também é uma grande diretora. Ela dirigiu As Memórias que Me Contam. E Praça Paris. E Praça Paris também, que é um filme ótimo, que a Grace passou. E a Lúcia Murat, ela vem de um período da ditadura, então os filmes dela são sobre isso. Então, acho que as diretoras brasileiras, assim, no contexto geral, elas
tão importando mais em fazer filmes que elas querem contar, sabe? Histórias que elas querem contar, não são roteiros prontos. Elas fazem o roteiro e dirigem o próprio filme. Exatamente. É aquela, acho que a gente pode resumir muito isso como que são questões, parece que pessoais, que elas desejam mesmo botar para fora, mas contextualizando muito com o país, com a sociedade que a gente vive. Então é impossível você assistir filmes delas, assim, sem pensar mesmo, não só em você, como em todo exatamente. o contexto. Praça Paris mesmo tem, assim, uma crítica muito foda ali, que é uma pessoa, acho que não é jornalista, ela está estudando psicologia, né, ela de Portugal e vem pro Brasil, e aí que ela vê os problemas sociais no Brasil e tal, de uma forma muito, tipo, é quase um thriller, assim, o filme, é bem legal. Vamos falar de uma que tem, acho que um pouco essa pegada dos filmes dela de reflexão, que é a Ava DuVernay. Eu nem sei se fala DuVernay, eu acho que assim mesmo fala, porque ela recentemente tá na Netflix com... Olhos que Condenam. Isso, que é um filme que retrata, né, aliás, é uma série que retrata a história de 5 jovens negros, né, de Nova York, que eles acabaram sendo acusados injustamente de cometerem um estupro contra uma garota lá do Central Park. Então, a gente vê claramente ali que ela traz a questão do racismo visivelmente, assim, para o trabalho dela. Porque quando você assiste essa série, não é impossível você ficar indignado, assim. E o jeito que ela conduziu as coisas, centrando na figura de cada episódio é meio que um dos garotos, assim, é muito legal, assim, gente. E o bom das tecnologias novas que surgem é que a gente começa a ter mais como assistir esses filmes, né? Então não é só no cinema que você vai assistir um filme de uma mulher que fez, né? Tem na Netflix, que tá ali já, que você já paga e tal. Então é muito legal ver o incentivo que o cinema tá dando também para as mulheres, sabe? E o espaço que elas estão conquistando. Ainda mais ela, porque essa série, assim, tá sendo super comentada e uma das minisséries de mais sucesso, assim, no Netflix. Ela dirigiu também um filme, só pra gente colocar aqui também, o Selma, que foi um filme que foi indicado ao Oscar em várias categorias, acho que ganhou de melhor canção original, mas traz essa questão, né, do Martin Luther King e de umas pessoas que marcharam em prol dos negros conquistarem o direito ao voto, direito civil, assim. E ela tem um documentário também, acho que também está disponível para quem quiser assistir na Netflix, que é o 13ª Emenda, que também trata dessas questões prisionais, raciais, lá nos Estados Unidos. Então, acho que o trabalho dela gira muito em torno disso aí, né? Mulheres sensatas falando sobre coisas que realmente importam, né? Exatamente. Tem uma outra, acho que esse é o nome mais conhecido, assim, de todos, eu acredito eu, que é a Sofia Coppola. Porque o sobrenome dela, né, eu acho que já diz, exatamente, já diz muita coisa. Ela ficou, acho que ela ganhou destaque quando ela dirigiu As Virgens Suicidas. E eu acho que foi essa coisa de marcar mesmo a estreia dela como diretora, mas ela ficou muito conhecida por Encontros e Desencontros, assim, que eu acho que traz de volta, assim, tem muitos atores e os elogios em torno desse filme, assim, foram quase que unânimes. Assim. Esse filme é muito legal porque na época que ela fez, ela namorava o diretor que fez o Her, que eu não vou lembrar o nome agora. E aí tem várias referências desse filme que ela fez no Her, que foi feito muito tempo depois, tipo assim... Ai, eu vou fazer referência à minha ex-namorada aqui. E aí, novamente, a gente vê que é uma mulher falando sobre problemas da vida dela mesma, porque ela cresceu ali na classe média alta, então os filmes dela retratam isso. Mas não por isso perde a importância, né? Porque eu acho que todos os problemas têm que ser discutidos mesmo. Mas a gente vê uma máxima, assim, nos filmes delas, né? Então, ela não chega pra falar sobre coisas que ela não viveu. Eu acho que isso é uma constante, assim. Muito bom. E aí, a gente, pra meio que encerrar nossa lista assim, de hoje, né? Tem a Catherine Bigelow, que ela ficou super famosa também por uma premiação, né? Ela ganhou o Oscar de melhor direção por Guerra ao Terror. E aí é uma coisa assim que eu não sei se entra um pouco num campo meio machista afirmar isso, mas eu acho que ela mostra que, tipo, a força de uma mulher diretora em filmes de ação, de cenas de violência, digamos assim, mais fortes. Porque acho que é importante, esse Oscar dela foi muito importante porque mostrou que não é só porque ela é mulher que ela não sabe dirigir um filme que normalmente homens dirigem, né? De filmes de ação e tal. Tanto que tem muitas mulheres brasileiras diretoras que estão dirigindo filmes de terror, por exemplo. Um gênero que, assim, historicamente foi dirigido só por homens. Sim. E, então, é muito legal ver as mulheres crescendo e dirigindo coisas que, assim, na história
do cinema, elas não foram feitas para dirigir e desempenhar esse tipo de papel. E eu acho que esse é um ótimo exemplo. E eu acho importante mesmo a gente refletir sobre isso, sobre a questão do papel das mulheres diretoras, porque numa entrevista na última edição do Festival de Cannes, desse ano, a Tilda Swinton, ela comentou, tipo, as pessoas sempre destacam quando existem diretoras e tudo mais, mas eu acho que não é como se não tivesse, é porque às vezes não são procuradas, não são mostradas, assim, e é legal, que é importante. E se eu não me engano, no Festival de Cannes, a grande elogiada foi a Inês Varda. Sim. E aí, que é outra figura, tipo, outra figura muito importante para o cinema mundial, né? Infelizmente, ela faleceu esse ano, foi uma grande perda para o cinema, mas ela é uma grande influência, assim, para todos os cineastas, acredito, porque o espaço que ela tomou assim, no meio cinematográfico é muito importante. Então fica aí dicas, né, para as pessoas. Assistam as diretoras também. Valeu, Gabi. Obrigada. Até a próxima. E o Cápsula de hoje termina aqui. Se você quiser rever esta ou outras edições do programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Lá também tem resenhas de várias estreias que estão por aí nos cinemas. Acesse também o nosso Instagram. Valeu. Até semana que vem. Tchau.